Olá, queridos alunos, eu sou Lucas Limberti e esse é o ESAG Vestibulares. E hoje vamos falar de literatura no Enem. E para falar sobre a literatura no Enem, é muito importante alguns pontos. Presta atenção que com essas dicas eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na prova, tá certo? Olha, quando você vai jogar um jogo, sei lá, você vai montar um sofá, sei lá, um armário que você comprou, você vai para o manual de instruções. Você vai prestar uma prova, né? O Exame Nacional do Ensino Médio. Então é muito importante que você leia o manual de instruções dessa prova, desse exame, desse cômpito, e eu fui buscar para vocês lá no manual de instruções do Enem, então, qual é a regra para a literatura. Eu anotei, presta atenção, vou ler para vocês, que é a regra do jogo no final das contas. Então, o que o Enem quer de você na literatura? Presta atenção nisso. Regra do jogo. Olha só. O Enem quer que o aluno seja capaz, são as matrizes do Enem, na parte de literatura. Então, analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Ponto 1. Ponto 2. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Ponto 3. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. E ponto 4, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Tá certo? Então assim, tem bastante coisa, cuidado que não é uma mera interpretação de texto, você percebe que essas matrizes do Enem, no que diz respeito à literatura, vão buscar coisas que extrapolam o texto, tá certo? E para isso é muito importante, ó, fica ligado. Primeiramente, não temos uma lista de livros tal qual muitos outros vestibulares. Então, em função de não ter uma lista de obras, você precisa ficar atento e presta atenção que essas dicas vão te ajudar. Uma tríade fundamental que organiza o estudo de literatura. Partindo do princípio do materialismo histórico, ou seja, de acordo com como a história vai mudando, o homem vai mudando também, nós temos o contexto, o autor e a obra, tá certo? Então é muito importante que para cada escola literária, né, para cada período, você pense o que estava acontecendo na história. E aí a gente constitui o conceito de escola literária. O conceito de escola literária é um limite cronológico, ou seja, um determinado período de tempo, onde acontece um tipo de tema e um tipo de técnica. Essa questão estética, a relação entre tema, forma e conteúdo. Então a escola literária e a história. A partir disso, nós vamos ver quem que nasceu nessa época e o que se produziu artisticamente, sempre lembrando que literatura é uma expressão de arte que utiliza a palavra como suporte primordial. Aqui então a biografia do autor. Fatalmente, as relações biográficas desses autores vão bater com as suas produções. Muito que aconteceu na vida do autor vai refletir, né, na obra, né? Então, você vai perceber que sem anular a vida do autor significa perder muito no que diz respeito à análise literária. E, por fim, a obra propriamente dita. E aí, quando a gente pega a obra, levando em consideração o contexto e a biografia do autor, prestar atenção em fatores estéticos, estruturais e organizacionais. Ou seja, se é um poema, se é um romance, se é um conto, se é, enfim, essas coisas todas colocadas aos vários gêneros, tá certo? E aí, os aspectos específicos de cada gênero. Então, se for um soneto, pensar na organização dos 2 quartetos, 2 tercetos, a metrificação decassílaba, né, a organização rímica. Se for um romance, pensar no foco narrativo, no espaço, tempo, enfim, nos personagens, as perspectivas todas colocadas aí para esses vários gêneros que vão aparecer sob a perspectiva técnica. Porém, relacionar isso é muito importante, sobretudo num contexto onde nós não temos lista de obras. Alguns pontos fundamentais que você não pode esquecer ao analisar, então, as questões do Enem. Aliás, uma questão importante que é uma estatística. Olha como literatura vem a cada ano ganhando mais força no Enem, você precisa ficar atento. Para você ter uma ideia, a cada 5 questões de português eram de literatura. Digamos que 20% da prova na área de português, na frente de português, era literatura. Então, quer dizer, prestar atenção nesses pontos fundamentais, tá? A literatura, então, ela vai retratar muito de valores. Então, o Enem quer que você saiba quais eram os valores humanos,
políticos, sociais de cada uma dessas escolas literárias, né? Como se dava o processo de construção dos textos, ou seja, para cada tipo de texto, um processo de construção específico. E mais do que isso é uma dica fundamental do Enem, ficar sempre atento e estabelecer essas relações durante o seu estudo dos textos com outros textos, o que a gente chama de intertextualidade. É muito comum nas questões do Enem, então, aparecer relação de um poema ou de um trecho de um conto, de um romance, com pintura, música, publicidade, tirinha e charge, nossa, isso aparece bastante. Aí os quadros, né, as pinturas, estudar a história das pinturas é legal, então lá o Renascimento, a arte medieval, a arte barroca, tá, neoclássica, até chegar às vanguardas do século XX, que são fundamentais aí para a gente entender também a história da arte, que vai acontecendo ao mesmo tempo que, claro, a história da literatura. Pensar nas funções de linguagem, que a literatura vai fazer uso dessa linguagem da função poética, né? Então o sentimento do sujeito colocado ali numa voz lírica, sobretudo nos poemas, tá certo? Que vão buscar um reflexo emocional, um reflexo crítico. Então pensar na literatura como algo que permite o sujeito a se encontrar. E aí por isso eu coloco a questão da mimesis, né? A ideia de imitar. A literatura serve como um espelho do homem. E aí, no fim das contas, ela vai funcionar como algo reflexivo, uma crítica social, tá certo? Um entretenimento mais conectado a esse viés crítico, né? Enfim. E a questão das entrelinhas. Olha, o texto literário não é o texto jornalístico. O texto jornalístico tem por princípio ser objetivo, de falar direto, né? Já a literatura, ela vai te dar a entender. Um dos irônicos que trabalhou mais com esse não dito da entrelinha é o grande Machado de Assis. Aliás, falar em Machado de Assis é dar aí uma das grandes barbadas do vestibular, do Enem, enfim, é um dos autores que mais aparece. E outra dica que, se eu fosse você agora nessa reta final do Enem, o que eu faria pro Enem, eu estudaria muito a escola literária do modernismo, tá certo? O modernismo aparece bastante. Então, ir lá estudar um pouquinho do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Manuel Bandeira, que estão na primeira geração. Depois olhar para os poetas da segunda geração, especialmente Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas do século XX. Pensar em Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. A prosa neorrealista ou a prosa regional de 30, lá com Graciliano Ramos, Jorge Amado, né? Enfim, e Raquel de Queiroz, e ir para a terceira geração e não deixar de falar João Cabral de Melo Neto, o grande monstro Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, e depois ir para os contemporâneos, Poesia Concreta, Ferreira Goulart, enfim, os irmãos Campos, Décio Pinhatari, até chegar à literatura dos dias de hoje. O Enem gosta muito do modernismo, poesia, literatura, prosa do século XX, tá certo? Então espero que tenha valido a pena. Até a próxima!